Muito bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Família Investcast, o podcast da família investidora. Nesse podcast a gente fala tudo sobre como construir e preservar o patrimônio familiar através de investimentos sólidos e estratégicos, buscando crescimento financeiro para você e para sua família. Muito prazer, eu sou Thiago Bernardes. Eu sou o Nilson Dias. E no episódio de hoje a gente fala sobre algo que pode ser que tenha te parado. Algo que você sentiu que construiu um muro, né? Que é a gente sentir os desafios. Os desafios que impedem você de ser uma família ou uma pessoa que investe, uma família investidora. Existem vários percalços que nós queríamos discutir nesse podcast, que a gente não vai só tocar na dor, a gente vai sempre te dar um caminho caso surja esse desafio. E a gente fez isso aí muito guiando pelas nossas respostas no Instagram. Se você não nos segue ainda, tá na descrição aqui as redes sociais do nosso projeto. E a gente trouxe aí as perguntas principais que são desafios que a gente recebe de seguidores ao longo da nossa trajetória. Nilson, já quero começar com o principal, que é o que paralisa, que é o que impede e é o que deixa a gente com aquele nível de vou fazer amanhã, vou começar amanhã, que é o medo. Medo de, cara, vou abrir uma plataforma de investimentos, vou colocar meu dinheiro em algo que eu não tô tocando, não sei. Uhum. Como a família pode driblar o medo de investir? Você tem uma receita pra gente poder começar com tudo? Tenho, Thiago. Geralmente, quando eu abro caixinha de stories e tudo mais, o medo surge como um dos principais obstáculos. O medo de perder o dinheiro, medo da corretora falir, né? Então, dá pra gente quebrar esse medo em várias partes para ir desmistificando cada um deles, né? O mais comum que eu recebo é, Nilson, e se a corretora falir? Né? Eu gosto de dar o segundo exemplo. Imagina que você comprou um apartamento, Thiago, tá? Você tem a escritura de que aquele apartamento é seu. Legal. E aí você tem uma administradora do condomínio, que é a que vai pagar o zelador, as faxineiras, vai pagar a conta de energia do condomínio para ficar tudo em dia, né? Não faltar energia nos corredores, fazer a manutenção do elevador e tudo mais. Imagina que essa administradora, ela fale, ela quebra por má administração. Você vai perder o seu apartamento ou você contrata outra administradora? E retoma a partir daí, né? Então, é possível isso? É possível. Já aconteceu recentemente de uma corretora fechar, que foi a Sproutify, né? E os clientes foram automaticamente migrados para a corretora que comprou aquela carteira de clientes. Porque imagina o seguinte, quando uma empresa entra em processo de falência, você tem que vender os ativos dessa empresa para você honrar os compromissos da empresa, certo? Certo. E o ativo mais valioso de uma corretora é a sua carteira de clientes. São os clientes que têm contas abertas ali. Então a corretora faliu, aquela corretora maior que vai assumir, ela já está comprando aquele ativo ali. Então não acontece nada com a escritura do seu apartamento. Não desaparece. Desaparece. O seu dinheiro não desaparece, não pulveriza porque faliu. Não, porque vai ter uma carteira, vai ter um repasse para outra pessoa que vai continuar a partir daí de uma empresa, uma corporação, é isso? Exatamente, né? Imagina, sei lá, dando exemplo, né? Você colocou na corretora A. Essa corretora passou por problemas administrativos, a corretora B foi lá e comprou essa carteira de clientes. Então, muitas vezes vai mudar o aplicativo que você vai ter que acessar. Você vai ter que passar a acessar pelo aplicativo da corretora B. Eles vão fazer um período ali de transição. Olha, clientes que eram da Sproutify, né? Olha, faliu, fechou. Agora vocês são clientes da Nomad, né? Então, baixa o aplicativo aqui, você vai acessar por um número de conta diferente e tal, mas tá tudo lá. Todos os seus ETFs vai estão encontrar lá. todos os ETFs que você investiu ao longo, a gente fala, né, de um caminho longo aqui, de 10, 15 anos. Isso. É possível. Esse é um dos principais medos, né? Outro medo. Nilson, e se acontecer um reset da economia mundial? Né? A economia... Nossa. Cara, eu recebo esse tipo de... Parece uma coisa meio teoria da conspiração, mas é uma pergunta recorrente. Se acontecer um reset, né, da economia mundial? Bom, eu posso te falar que esse reset já aconteceu algumas vezes, né, com guerras mundiais, com uma série de coisas. Legal. E quem seguiu investindo na economia global, cara, conseguiu prosperar. Entendeu?
A crise de 29 foi um grande reset da economia americana, né? Quem segurou suas ações até 1933 saiu muito no lucro. Quem não vendeu no desespero em 29 só segurou, que é a atitude da família investidora, comprar e segurar. Já saiu muito no lucro, já multiplicou o seu capital. Quem segurou até a guerra, 1945, também. Então, gente, cuidado com essas narrativas de medo que elas são propagadas, né? Ah, reset mundial, que o dinheiro fiat não vale nada. Essa é outro medo Dinheiro também. fiat, vamos traduzir para o pessoal que não sabe o que é isso? Dinheiro fiat é a moeda fiduciária emitida por governo. Dólar, real, euro, né, que no caso é um bloco econômico. Então tem gente, o dinheiro, como a gente conhece, vai acabar. Aí eu gosto muito de trazer parábolas, né? Imagina o seguinte, quem me segue sabe que eu moro num sítio. E esse sítio, ele já está há gerações na família, tá? Esse sítio é um ativo que ele produz renda para mim, né? Tanto através de alimentos, como de hospedagem, serviços, tá? Então eu tenho um ativo que é meu e que ele me traz renda todo mês, tá? E esse ativo, ele foi comprado por contos de réis, ou cruzeiros de réis, ou uma moeda que já nem existe mais. Importa qual moeda que foi usada para comprar esse sítio, ou importa que o meu avô acertou em comprar um ativo real que gera renda todos os meses? Então, se o dólar vai acabar e vai ser substituído pelo yuan, pouco importa. As empresas vão continuar existindo, os imóveis vão continuar existindo. O dólar é apenas uma moeda de troca para eu comprar um ativo que me gera renda através de crescimento ou de dividendos. Então, o BRICS, outro medo, né? O bloco econômico BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e Arábia Saudita vão criar uma moeda única que vai ser utilizada para fazer trocas de bens e serviços, compras, né? Comércio exterior entre elas. Com isso, vai haver uma desdolarização da economia mundial. Primeiro, vamos lá. A zona do euro é exatamente isso. O euro foi criado em 1995. Com todo esse tempo que o euro já tem, né, aí mais de 30 anos, o euro hoje representa 20% das reservas mundiais dos bancos centrais, tá? Então, o dólar caiu de 80% de reserva mundial para 60%. Vamos supor que o bloco BRICS crie um equivalente ao euro para ser utilizado nesses países e tudo mais, que isso pegue tração. O dólar vai deixar de ser moeda? Não, ele ainda vai ser a predominante. O BRICS ele pode talvez ocupar em 20 anos 20% também das reservas mundiais. O dólar vai continuar ali com 40%, 50%. E na verdade, Thiago, se você é um investidor de ETF, pouco importa, porque dentro de uma cesta de ETFs, você vai ter a moeda do BRICS, não importa o nome que ela seja ou o que seja. Você vai ter yuan, vai ter iene, vai ter dólar, vai ter euro. Então, o medo, o ETF, ele quebra o medo de investir, porque, primeiro, você não precisa saber qual vai ser a economia dominante. Muita gente fala, a China vai passar os Estados Unidos. Tá chegando a China aí, né? Pouco importa, porque tem China lá dentro. Se não for a China, for a Índia, você errou. Né? Porque a Apple tá mudando a fábrica do iPhone, tirando da China e indo para a Índia. E se for a Índia, ao invés da China? Pouco importa, tá lá dentro do seu ETF, entendeu? Então, tira o medo de você ter que acertar a economia, tira o medo de você ter que acertar a moeda que vai ser predominante, tira o medo de você ter que acertar o momento certo de comprar, porque basta você comprar todo mês. Então, o medo é uma objeção facilmente refutável, porque você não tem como perder seu dinheiro, são ativos reais. Nunca na história da humanidade investir em índice foi um péssimo negócio, nunca foi ruim investir em negócios. E a gente não vê o mundo caminhando para isso, a gente vê o mundo caminhando para as moedas fiat emitidas por governo migrando para uma tecnologia nova que é a blockchain. Então você vai ter o dólar digital, o real digital, mas continua sendo moeda do governo e não mudou nada, gente. Então, esses medos que o pessoal fala comigo, reset mundial, dinheiro sumir e tudo mais, cara, isso
são totalmente mitos. Traga uma hashtag aqui. Quem diversifica, fica. Não desaparece, tá? Então fica tranquilo que não vai desaparecer o dinheiro. Quem diversifica, fica. Põe nos comentários se você tá até aqui com a gente, pra gente saber que você tá acompanhando até agora conosco aí. Nilson, falando de medo, desafio também, né? O medo é importante, paralisou. Eu acho que agora muita gente não vai paralisar por medo. Qual desafio que você acha que existe para uma família que não é investidora ser investidora? Cara, outro desafio que é uma principal objeção, não sobra para investir. Uau! O 0 a 0 no final do mês ou menos... Nilson, não tem como. Junto o meu salário, junto o salário da minha esposa, a gente não pede iFood todo dia, a gente já organizou nossas despesas, não sobra para investir, cara. Tá difícil, a inflação aumentou, tudo aumentou de preço, não sobra. Ô Nilson, olha, vou colocar vou dar um adendo nessa pergunta e fica à vontade para fazer a sua posição. A pessoa que está no 0 a 0, ou seja, não sobra, você recomenda que ela não pague uma conta em vista ou você recomenda que ela fique no 0 a 0 até que ela consiga ficar no sobrar para poder investir? O que você recomenda? Então, é difícil dar uma recomendação geral, né? Porque cada família, cada região do país tem o seu contexto, tá? Chegou na fogueira, né? Tá na fogueira não, agora. Vamos lá, vamos dar melhor. Como você falou no início, né? Esse podcast aqui é pra trazer solução. Boa. Traz o problema, mas tem que trazer uma solução plausível, né? Essa linha, por exemplo, né? Que a Natália Arcuri segue, né? De você fazer a planilhinha, de você tentar ter uma vida mais econômica para você achar ali os R$50 que tá faltando para você investir. Seja economizando, né? Muita gente faz graça com as recomendações dela, né? No papel higiênico, na pasta de dente, não sei o quê. Funciona. Isso aí pode funcionar para algumas pessoas. Se não funcionasse, ela não tinha crescido tanto que cresceu, certo? Ninguém cresce dando recomendação que não funciona. Para mim, não funcionou essa parte de cara, não vai ser na pasta de dente, no cafezinho, né? Como a gente fala, né? Ou em, sei lá, em cortar hábitos que sobrou dinheiro. Para mim, minha cabeça sempre pensou em ganhar mais. Então, o que eu estudo, o que eu faço, se eu tô no 0 a 0, como que eu vou pro 1 a 0, né? Tipo assim, se eu ganho 2 e gasto 2, como que eu ganho 3? Para mim, para minha personalidade, meu pensamento sempre foi esse, né? Tem gente que, pelo contexto, por exemplo, o cara é funcionário público. O trabalho dele é esgotante. Imagina um cara que é funcionário público que tá ali no balcão recebendo público o dia inteiro. Pessoas mal educadas que só não desacatam ele mais porque tem lá aquela plaquinha, né? Desacatar funcionário público em exercício da sua profissão é crime e tal, não sei o quê. Então o cara chega e fala, Nilson, eu chego em casa, cara, eu não vou conseguir ter pra chapa fritar hambúrguer pra ter uma dark kitchen no iFood. Eu não consigo. Então, meu salário de concursado, sei lá, eu sou trabalho no judiciário, no TJ e tal, meu salário é 5 mil, eu tenho que reduzir o meu gasto e tal pra sobrar R$1.000 ali. Tem gente que é assim, ela não vai conseguir desenvolver uma renda extra. Aí você tem que ir por esse caminho de ser muito organizado nas suas finanças, evitar a qualquer custo pagar juros de rotativo, coisas que vão corroendo o seu dinheiro, né? Pagar a conta fora do dia, porque aí tem aquela multa. Não tem jeito, é isso. Já tem pessoas que têm uma personalidade e uma certa facilidade em ver oportunidades de ganhar dinheiro. Seja com milhas do cartão de crédito, que o cara consegue desenvolver uma rotina de concentrar os gastos dele no cartão e ganhar que seja R$200 por mês com milhas. Cara, já são R$200 que você não tinha, entendeu? Pessoas que eu já entrevistei que, tipo, trabalham num local que é muito fora do centro, tipo, trabalha numa transportadora. É um galpão que tem 500 funcionários numa rodovia. Cara, não tem uma lanchonete ali perto, né? Aí essa amiga começou a levar bolo lá pra vender. Bolo de cenoura. E ela começou a fazer R$800 por mês que ela não tinha, além do salário que ela já recebe ali na transportadora, porque chegava meio-dia, ela ia no grupo de funcionários, tá batendo aquela vontade de comer doce? Chega aqui na minha mesa, que hoje eu trouxe 2 receitas de bolo de cenoura, vem rápido porque vai acabar. E assim ela fez R$800 a mais por mês,
que era um dinheiro que ela não tinha, e consegue começar a investir. Então, cada família vai entender se vai ser tapando o ralo, ou seja, contendo custo, ou abrindo mais torneira, botando mais dinheiro para dentro. E aí eu quero trazer ainda mais polêmica ou mais questionamentos, porque a gente quer abranger o máximo de famílias possíveis nesse podcast. E quem está endividado? Quem está negativado? Pode começar a investir ou tem que primeiro pagar a dívida? Qual que é a melhor maneira que você acha que deve começar? Então, no Brasil a gente tem uma certa sorte, digamos assim, né, de que a forma como até as leis encaram as dívidas, ela meio que sempre vai dar um prêmio para o mal pagador, né? Então, não tô querendo levar ninguém aqui a fazer nenhuma atividade ilícita ou desonesta, como tem perfil aí que manda você dar calote no banco, ou manda pegar empréstimo e não pagar, mas a realidade é que a lei e o ecossistema brasileiro, eles vão dar certas facilidades pro cara que é mal pagador. Então, se você já tá com uma dívida que talvez seja impagável, né, porque tem juros em cima de juros, e, pô, juro de cartão de crédito no Brasil pode chegar a 400% num ano, né? Cara, isso pra mim é uma coisa que é desleal, porque o governo deu poder demais pros bancos, tá? Chegou no momento que não é que é impagável essa dívida, cara, segura e você vai esperar aquele tempo que o banco vai te ligar e vai falar, olha, vamos renegociar? E se você pagar 10% dessa dívida e pagar parcelado? Né? Segura e investe. Segura e investe, porque o banco te fez a oferta, quem sabe você vai quitar aquilo até à vista, porque, vamos supor que você deu uma enrolada no banco 2 anos. Só que essa enrolada no banco não quer dizer que você continuou gastando e se endividando. Não, você passou a investir num ETF de curto prazo, né? Não é um ETF de longo prazo. Você vai ter que resgatar esse dinheiro em 1, 2 anos. Então tem que ser um ETF que tem menos volatilidade, provavelmente um ETF de renda fixa, tá? E aí você ficou esperando aquele momento que o banco ou alguém que comprou aquela tua dívida vai te ligar e vai falar, Nilson, cara, você tem uma dívida de 100 mil reais aqui com o cartão X. 20 mil ou 15 mil, a gente limpa o teu nome e encerra isso. Se você ficou aqueles 2 anos acumulando esse valor, você vai lá, quita, limpa teu nome. Então você acabou. investiu para sair do limbo, da dívida, sair das dívidas. limbo. Porque o nome negativado muitas vezes vai te prejudicar, sei lá, com emprego, com o financiamento de uma casa, com outras coisas que você queira fazer, às vezes até para poder abrir uma empresa. Se você abre uma empresa, seu CPF está negativado, tu vai abrir uma conta pessoa jurídica, o banco já não vai te dar cheque especial, né? Você vai ficar muito travado como empreendedor. Mas você recomenda a pessoa ela se programar só para pagar dívida, ou você acha que tem que ter ETF para pagar a dívida, ETF para poder contar para o longo prazo? Como que você melhor consegue adequar isso? Eu investiria para pagar a dívida e, gente, o poder do longo prazo é tão fascinante. Os juros compostos na linha do tempo é um poder de multiplicação tão grande que se você puder colocar 20 reais que seja nos ETFs, coloca. Mesmo que você esteja endividado. Pro longo prazo. Pro longo prazo. Porque uma vez, Thiago, que você é um investidor em ETFs, você vai ser até os 90 anos de idade. Então, aquele 20 reais que você está colocando hoje, quando tu tiver 70, aquilo virou 2 mil, entendeu? Então, você tem que pensar que cada dinheiro que você está colocando ali agora... Ah, Nilson, eu quero entrar em usufruto com 50 anos. Tá bom, filho, mas a gente espera que você viva até os 85, 90, não é? Então, você imagina que 20 reais hoje, quando você tiver ali 80, e você vai precisar ou de cuidador, ou você vai continuar tendo gasto. Só para deixar isso a informação mais popular, existe um limite, ou qual é o mínimo para a pessoa poder ter, poder investir em ETF? É 20 reais, é 10 reais, é 5 reais? Não existe limite porque você pode comprar fracionário, entendeu? Mas qual que é o mínimo para a gente poder deixar isso muito acessível? Praticamente não existe mínimo, Thiago. Existe tipo assim, se você consegue colocar, por exemplo, 10 reais por mês dá pra fazer na isso? Sua corretora, eu te recomendo você ficar botando 10, 10, 10, 10, 10, aí juntou, sei lá, 200 reais, tu pega, faz o câmbio e compra o ETF, entendeu? Ao invés de ficar comprando picado, né, apesar de que pode ter corretoras, né, tem corretoras que você vai ter corretagem gratuita, até 3 vezes por mês, né? Só vou falar se me pagarem e nunca quiserem me pagar, então não vou falar o nome aqui. Mas tem corretora que te dá 3 corretagens grátis por mês. Você pode comprar, sei lá, X de 10 reais de ETF. Mas o ideal é você esperar juntar uns 50 reais, 100 reais.
Então você pode ir juntando, juntou, transfere para a corretora, faz o câmbio para o euro, para o dólar, vai lá e investe no seu ETF. Não é o mínimo, é o hábito. É tipo assim, não tem mínimo para você comprar ETF, mas tem mínimo para câmbio. Tá. Então, por exemplo, se você pegar uma corretora e fala assim, o câmbio mínimo aqui são R$200, se você depositar R$50 na corretora, tu não vai conseguir fazer câmbio. O dinheiro vai ficar lá guardado, já saiu da tua frente para tu não gastar. Sim, o que escondeu. É muito bom. Escondeu. Aí, 4 meses você botou 50, 50, 50, 50, virou 200. Tu faz o câmbio mínimo e se você quiser, você não precisa comprar R$200 de ETF de uma vez. Você pode comprar R$50 de ETF, tu pode fazer no preço médio também. Né? Olha que interessante, hein, gente? A gente foi agora muito abrangente e isso permitiu aí, acho que muita gente destravar esse desafio. Sim. Não quero parar, quero continuar. Qual o desafio que a gente pode falar? Então, um desafio que eu quero trazer para você, que eu acho que falamos já em um outro podcast, e eu quero trazer aqui para a mesa esse desafio que é conhecimento. Sim. Qual ETF devo começar? Quais ETFs devo começar? Ou qual conhecimento devo usufruir ou consumir para poder chegar superar o desafio ser investidor? Então, vou mais longe, Thiago. A gente está falando de obstáculos para se tornar família investidora. E um dos obstáculos que eu recebo isto é muito difícil, investir é muito difícil, porque eu estou acompanhando os perfis de educação financeira e os caras falam siglas que eu não entendo. Preço sobre valor patrimonial, EBITDA, não sei o que. COI, CDB, CDI... Sopa de letrinha. BV11... Claro, então, entenda, o mundo do investimento é um mundo das siglas que são criados ou para abreviar ou para te confundir. Leia Exatamente. Como você queira ler. Fundos imobiliários, cota. Então, se você for acompanhar o que é o status quo, né, no mercado brasileiro, é aquilo que a gente já falou em outros episódios. Você vai ter que acompanhar relatório financeiro, um monte de coisa. Tem, inclusive, Thiago, colega que se vangloria de que o curso dele tem 150 horas. Cara, quem tem 150 horas para ficar assistindo aula de investimento, para aprender a ler relatório contábil de empresa, para saber se deve investir na empresa X, Y ou Z? Então, realmente, se você se depara com boa parte do conteúdo de finanças no Brasil, até eu fico com medo. Cara, e se eu escolher uma ação errada? Pô, entrei lá, olhei o relatório da Magazine Luiza, tava tudo certo, tomei pau. Entrei na Magazine Luiza R$25, hoje ela vale 2. Entendeu? Então é pra ter medo mesmo. Dentro daquilo que estão oferecendo para vocês como estratégia e solução para você garantir sua independência financeira. Agora, se você vai lá consultar autores internacionais, né, principalmente o John Bogle, né, o fundador da Vanguard, ele fala, cara, é simples. Você compra 2 ETFs, você não tem que saber nada, não tem que saber ler relatório financeiro, você não tem que saber se o índice está esticado, né? Tipo assim, a bolsa está barata, né? A bolsa brasileira nesse momento está barata, ou a bolsa americana está cara. Você não precisa saber de nada disso, você não precisa acompanhar notícia de mercado, você não precisa saber o que está acontecendo no mundo, se o Putin invadiu a Ucrânia, não sei o que, nada disso te interessa. O que te interessa é comprar com consistência os ETFs todo mês ao longo dos anos. Então, é muito difícil? Não, é muito fácil. É você fazer um Pix por mês, converter aquilo na moeda da sua escolha. Você quer receber seu salário em quê, Thiago? Em dólar ou em euro? Eu quero em dólar. Você quer em dólar, né? Então, minha esposa, por exemplo, gosta muito de Barcelona, talvez ela queira fazer a carteira dela em euros, né? Para poder viajar para a Europa, fazer o que ela quiser. Então, você vai escolher a moeda que você quer receber o seu salário e vai fazer um Pix por mês. E você não vai precisar acompanhar notícia, não vai precisar ver gráfico, não vai precisar ler relatório, nada disso. Então, não é complicado, é simples. A galera te vende complicação para te vender a solução depois, que são os relatórios, que são os cursos de 150 horas, que custam 3, 4 mil reais, né? Não é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando aqui de ser simples no investimento, vida simples, investimento simples, para você ter tempo para fazer o que importa. Tempo com a sua família, tempo para cuidar da sua saúde. Cara, tem aluno nosso da família investidora que já me relatou que gastava mais de 10 horas por semana só para acompanhar a carteira.
que você faz com 10 horas numa semana, Thiago? Meu Deus do céu, dá pra fazer muita coisa, inclusive tempo de qualidade com a família. Dá pra você malhar 1 hora por dia. Né? São aí 5 horas, dá pra você ler livro pro seu filho 1 hora por dia. Dá pra você dar um passeio, dá pra você estudar, pra você melhorar a tua renda. Ver um podcast de família investidora. 10 horas, cara, que ele gastava pra acompanhar os 40 ativos, 25 ações, 15 fundos imobiliários. E se desesperar se tá descendo e celebrar se tá subindo, né? Exatamente. Cara, que interessante. E ó, a gente precisa também falar sobre... Falamos sobre o conhecimento. Você me deu um gancho que eu não tem como não matar essa bola, Thiago. Manda, vai. Você falou de se desesperar e comemorar. Uhum. Na família investidora, ninguém é torcedor. A gente é investidor. Só que os deseducadores financeiros, eles estão catequizando ou doutrinando as pessoas a se tornarem torcedoras. Você compra e torce que vai subir. Cara, que desserviço, Thiago. Que desserviço. Isso é o que está sendo ensinado no Brasil. Você compra e torce, sabe? Você vira um torcedor. A gente está falando aqui de investimento. Você investir em coisas de qualidade, com segurança, no longo prazo, e você não precisar ser torcedor. Tipo assim, nossa, comprei, tomara que suba. Ou, nossa, a bolsa tá cara, o ETF tá caro agora, tomara que caia para que eu compre, né? Então, você entende que nenhum comportamento desse é saudável, nem de torcer para subir, nem para cair. É simplesmente você saber que você tá fazendo a coisa certa com um histórico de mais de 200 anos, né? Tá sendo fundamentado, né? Fundamentado. Família investidora é longo prazo e eu concordo muito com você, Nilson. E pra gente ter essa sumarização, né, de um desafio para mim que ele tem que ser falado, né? A gente falou sobre medo, falou sobre talvez o conhecimento, mas tem uma coisa que me deixa certamente incomodado, né? Que é a pessoa que não tem apoio. Ou seja, é o Y, cada um para um caminho. É a esposa indo para um caminho, é o marido para um caminho, é dentro de casa, né? A divergência está dentro de casa. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Então, assim, chega lá, ó, a esposa assistiu um podcast, vai pro marido, o marido tá numa outra bolha e fala, tá louca? Que mané ETF, que essas coisas aí que você tá querendo, é mais uma coisa que um louco tá falando aí, e depois vai... Isso é moda. Vai descobrir que alguma coisa é um golpe e tudo mais. Me fala sobre essa divergência familiar, né? Falamos, inclusive, no último podcast sobre aposentar e como é importante você colocar isso em discussão no seu dia a dia, com sua família, núcleo familiar, né? Uhum. Me fala sobre a divergência quando a pessoa, o membro da família traz uma opção de vamos se tornar investidor, a realidade é a longo prazo, não para de pensar no agora, não é, vamos pensar, vamos curtir o amanhã. Me fala como que a gente pode dar alternativas para isso. Então, eu sempre recomendo que quando você começa a investir, você só compartilhe isso mesmo com a sua esposa e filhos. Porque a partir do momento que você começa a falar com o pai, com o tio, com no churrasco, prima, no churrasco, isso vai dar errado, que não sei o quê. Então, fica quietinho. Porque a gente tem que mostrar o exemplo. Não é ficar falando. Pra que você vai falar sobre um assunto que você não domina, se você começou a investir agora, que o ETF é maravilhoso e tal, acompanha o Nilson, não sei o quê. Vai lá, investe, espera 2, 3 anos, olha o resultado. Aí você já vai ter construído a convicção para se blindar de comentários negativos. Porque depois que passou 2, 3 anos você tá investindo, aí você resolveu falar no churrasco, olha, eu tô investindo em ETF, pô, já tive aqui, sei lá, 60% de rendimento, o outro vai olhar e falar assim, pô, eu tô com fundo imobiliário aqui, tomei mó pau, cara, eu comprei fundo imobiliário lá em 2020, no topo, tá agora aqui andando de lado, não sei o quê, aí você já vai estar com convicção de que a estratégia funciona, você já vai ter dado tempo pra magia acontecer, e você vai ter até argumentos por ter estudado mais para refutar, né, com essas pessoas. Estou falando para parente, né? Porque família é bíblico, né? A partir do momento que você casa, tua esposa e teus filhos é tua família. O resto é parente, né? Me desculpa aqui, mas é mais ou menos isso, né? E aí, dentro do seu núcleo familiar, se o seu cônjuge, né? Ele é muito contra o investimento, ou por trauma de alguém que já perdeu muito dinheiro, pô, tem gente que perdeu muito dinheiro com pirâmide,
E pirâmide não é coisa só de criptomoeda agora não, gente. Já teve pirâmide de boi aqui no Brasil na década de 80. Vários esqueminhas desse de 10% E hora e vez sempre garantido. aparece, né? Aparece Sempre algum aparece tipo de reinventado, novidade mas- que venha pra cá, vou te incluir. Teve a pirâmide do boi gordo. 10% garantido ao mês, entendeu? Não é só Bitcoin ou ETF ou qualquer tipo de coisa moderna, né? Então, muitas vezes, o teu cônjuge pode ter algum certo tipo de trauma com investimento e achar que é só terreno ou que é qualquer coisa. Aí, o cônjuge fala, não, ao invés de investir em ETF, por que a gente não entra num financiamento para pagar 2 casas pro banco e receber uma? Né? Que é ter o juro composto trabalhando contra você e não a favor. E o outro cônjuge falou, não, vamos investir, quem sabe lá na frente a gente compra o imóvel à vista, né? É um cabo de guerra difícil. Aí você vai ter que convencer, se é uma pessoa racional, você vai ter que convencer ela por números. Fala, cara, olha só, se a gente for pegar o financiamento, cara, vai dar 7 pau por mês ou vai dar 4 pau por mês. No final, a gente vai ter pago 1 milhão e pouco para comprar uma casa de 600. Será que não é melhor a gente investir no ETF e comprar um consórcio, por exemplo, que tem uma taxa de administração baixa e aí a hora que for, foi, por exemplo, né? Então, é complicado, Thiago. Infelizmente, eu já vi vários casais se divorciarem por vários tipos de divergência. Tipo essa que eu comentei com você no outro podcast. Um quer morar no campo, o outro quer morar na cidade. Um quer viver fora do Brasil, o outro quer ficar no Brasil porque é apegado à família. Então, existem pontos de atrito entre o casal que às vezes acaba gerando um rompimento, entendeu? E às vezes não é o fim do mundo, ou às vezes vai ser o fim do mundo para você, né? Mas é importante a gente usar uma comunicação não violenta, tentar chegar num consenso para enxergar juntos aquilo que é o melhor para o crescimento da família, né? Então, se um tá falando que financiar um imóvel é melhor, porque naquele momento tem uma oportunidade de comprar um apartamento na planta e tal, não sei o quê, e o outro tá falando, não, vamos pensar no futuro, eu acho que é utilizar de técnicas ali de consenso e tudo mais para tentar chegar num ponto comum. Se não chegar nesse ponto comum, às vezes um vai falar, cara, então faz aí o que você acha que é certo, eu vou ficar aqui investindo nos ETFs aqui, que seja um pouquinho, que seja R$50 por mês e tal, que eu quero pagar para ver. Eu quero te mostrar lá na frente que mesmo aqueles R$50 por mês, que é pouco, que é uma saída, uma pizza, que você deixou de comer no mês, investindo no ETF, que isso vai dar um resultado lá na frente para te convencer com fatos, entendeu? Então, eu achei interessante, a divergência não pode começar no investimento. Ela tem que começar, na verdade, se houver a divergência, tem que ser feito o respeito. Sim, a opinião do outro. E dados e fatos sendo colocados rumo ao que o casal vá decidir no futuro. Então, você está falando o seguinte, o pessoal precisa primeiro... Tá bom, então deixa eu investir o meu mínimo aqui, a gente volta a conversar e faz a explanação de qual que é o que mais está trazendo para nós resultado, né? Eu acho que eu concordo com você, viu? Porque a gente às vezes vem muito empolgado em trazer uma boa verdade, notícia, né? E a gente fala assim, né? A gente vai para um evento ou vai para assistir um podcast muito bom, tá no trânsito, dirigindo, vem e ouve um podcast desse e vem pra esposa, maravilha, amor, achei o negócio aqui, a esposa tá lavando louça, ou tá cuidando das crianças, ou tá trabalhando também, e tá num outro ambiente, o cara vem e tenta convencer, ela fala, cara, tá tudo bem, mas vamos aqui cuidar da família. Me ajuda a lavar a louça aqui que eu fico o dia inteiro. Leva o lixo lá fora. Ou o contrário também, né? Às vezes a esposa ficou o dia inteiro fora e você ficou ali. E aí o negócio não se... Aí brocha o cara, ou a brocha a esposa, acaba não trazendo o contexto, né? Então eu acho que é importante ir por dados e fatos e não ser algo incisivo. Ser algo que seja construído através de uma rotina. Falamos novamente isso no último podcast sobre construção de rotina para falar de investimentos, para falar de planos e falar de futuro, né? Eu acho que a gente pode utilizar até no Família Investidora sobre um contexto. Se você está conhecendo agora a família, acompanha, assiste, vê a fundamentação do que está sendo trazido. Não é nada de inventado, é literatura, é bases e fatos. Aqui né? no canal tem muito material, lá no Instagram também, né? No link azul você vai encontrar ali, como você viu lá, né? Comentando o livro do John Bogle, né? O Investidor de Bom Senso. Só aquilo ali já te dá uma base teórica para quem é mais racional e tal, para você entender por que os ETFs
eles são uma forma segura para quem quer investir em crescimento patrimonial e geração de renda passiva no futuro, né? Então ali você tem todo o embasamento técnico. Não adianta você comprar o livro e dar para tua esposa, se ela é, sei lá, de uma área que não é de exatas e tal, ela vai parar no primeiro capítulo, né? Talvez não vai conseguir digerir, porque é um conteúdo mais denso, né? Mas quem sabe ela consegue acompanhar a nossa websérie que a gente fez lá no Instagram, de ir lendo e comentando um pouquinho, né? Por que é um investidor de bom senso, né? Aquele que sabe que estar na média é bom. Vou pôr no comentário aqui também, nessa websérie, porque esse é o nosso objetivo. Nilson, eu queria trazer um último desafio que é essencial pra gente, eu acho que fecha com chave de ouro esse episódio. É o desafio da gente trazer a família pra si, né? E ao mesmo tempo as pessoas poderem enxergar que o ETF global é uma boa alternativa, porque o Brasil tem ETFs. Tem. E nós estamos falando assim, pense global, não pense nacional, podemos falar assim. Do desafio de, será que investir fora do Brasil é a melhor alternativa? Se eu sou um patriota, defensor da bandeira, enfim, independente do meu partido político, por que eu vou ter que colocar meu dinheiro fora? Isso é um desafio para você? Então, cara, um objeto tão simples como um lápis, por exemplo, você já parou para pensar quantas pessoas estão por trás da produção de um lápis? Tem o grafite, tem a madeira, tem o metal, tem a borracha. Então, nenhum país é autossuficiente. Existe uma interdependência global. Um telefone como esse aqui, mesmo que ele seja montado na Zona Franca de Manaus ou qualquer coisa assim, ele depende de componentes que foram minerados na África, de chips que foram produzidos em Taiwan. Então, eu acho que é uma visão muito chula você achar que só um país deve estar dentro da sua carteira. E aí, quando você entende que o mundo é uma interdependência global, você quer participar do lucro e do crescimento da humanidade, da economia global. Entendeu? Então, Brasil, tem que estar na carteira e Brasil, mais alguns. O Brasil automaticamente vai estar dentro da carteira quando você investe no mundo. Legal. Entendeu? Ele automaticamente vai estar ali dentro. E se o Brasil algum dia crescer tanto que ele se torne uma economia tão relevante, por exemplo, como a Índia ou como o Japão, automaticamente o percentual de Brasil dentro da sua carteira vai ser rebalanceado. Os ETFs, eles são rebalanceados de tempos em tempos. Por exemplo, agora, semana passada, o ETF da Nasdaq, ele foi rebalanceado para que as empresas de tecnologia ali recebessem um novo peso, né? As FANGs, né? Facebook, Apple, Google, Microsoft. Então você não tem que acertar. Se os Estados Unidos decair ao ponto de que ele não seja tão relevante lá na frente, a sua posição nos Estados Unidos automaticamente vai ser reduzida e a sua posição no país que ocupar esse vácuo, seja ele Brasil, Índia, Arábia Saudita, China, qualquer um, ele vai ser compensado. Isso é o que a gente chama de investimento passivo. É você não tentar acertar de forma ativa, diminuindo sua posição num país e aumentando na outra, acertar qual vai ser o cavalo que vai ganhar a partida ali, que vai ganhar a corrida. Isso te traz uma paz, Thiago, que cara, eu só tô aqui investindo de forma global, o mundo continua sendo o mundo, mesmo depois de guerra, de pandemia e tal, porque o ser humano tem problema. E ele remunera as pessoas que resolvem problemas. E as pessoas que resolvem problemas, elas se unem para operar como empresas. Então, se teve uma guerra e a guerra destruiu uma cidade, vão ter empresas que vão reconstruir aquela cidade. Vai ter a Caterpillar com retroescavadeira, vai ter outra empresa produzindo cimento, vai ter outra empresa cortando madeira. Então, é isso. O mundo é assim, entendeu? E as empresas vão estar crescendo, vão estar localizadas numa carteira top, né? A gente falou que pode conter até 500 empresas, né, no ETF. A carteira da família investidora tem mais de 4.000 empresas. 4.000 empresas no mundo. Ou seja, gente, se uma carteira se uma empresa desaparecer, é automaticamente reorganizado e vai surgir uma outra que vai chegar. Posso te dar um exemplo? A Rússia saiu da nossa carteira. É uma economia relevante, concorda? Exporta petróleo, um monte de coisa. Cara, nem mexeu na cotação do ETF. Saiu um país inteiro da carteira e praticamente não sofreu nenhum tipo de alteração. Pelo contrário, a carteira, desde que a Rússia saiu, ela só
aumentou, né? Não que a saída da Rússia tenha sido gatilho para isso, mas só para dar um exemplo, né? Que um país de relevância saiu e não teve nenhuma... Por quê? Se a Rússia deixou de exportar petróleo por algum embargo comercial e tudo mais, a Arábia passou a exportar mais, ou o Brasil passou a exportar mais. Então não existe vácuo na natureza, né? Um país, uma economia sempre vai suprir uma demanda que o mercado tem. E pra gente poder encerrar, eu acho que aí vale a pena a gente fazer uma passada, né? Um resumo total desse episódio. Sim. Porque eu acho que os desafios aqui foram superados, os que foram expostos nesse podcast. Imagino que você está nos acompanhando, conseguiu aí chegar, né, numa decisão, né? Sim. Wilson, o que você falaria para as pessoas que ainda restam desafios? O que você poderia falar aqui? Uma mensagem para que ela possa sentir que ela tem uma continuidade, já que ela tem a iniciativa de querer investir. Se está nos acompanhando, é porque ela quer investir. Qual que seria a mensagem para o seu filho, por exemplo, para poder desbloquear e ele se tornar um investidor? Uma pessoa que vai construir uma família e ser uma família investidora. É aquela gíria, né? Só bora, né? Tipo assim, só bora. Cara, começa. Se você... É tão fácil, porque abrir a conta na corretora são 2, 3 minutos. O aplicativo é em português. Tudo em português. Então, tipo assim, aquela história de jogar o chapéu por cima do muro, né? Que a gente fala. Tô com medo de investir, não sei se é a hora, não sei o quê. Pra mim, se tem uma ação que a pessoa tem que tomar, lê o e-book. Só lê o e-book. Porque ali no e-book, em poucas páginas, você vai entender por que investir em empresas é o melhor caminho, o melhor lugar para o seu dinheiro estar é investindo na economia, nas empresas. Ali você vai entender como que você abre uma conta na corretora, qual corretora você pode escolher, como que você faz o câmbio, qual é o passo a passo. E depois que você fizer todo esse procedimento, Nilson, eu não tenho como investir todo mês. Tá, mas junta um dinheiro para você investir uma vez. Porque você rompendo essa barreira de ter investido a primeira vez, desmistificando de que é difícil, você vai ver, não, olha só, preenchi o formulário aqui, botei meu nome, CPF e tal, pô, a conta já tá aberta, olha só. Olha, mandei o Pix pra corretora, o dinheiro já caiu na corretora. Olha, fiz o câmbio aqui, putz, o dólar já tá lá, o euro já tá lá pra eu comprar. Olha, comprei o ETF, é só digitar 2 letras, 3 letras e clicar lá em comprar. Você vai ver que é tão fácil o processo, mesmo que você esteja endividado, esteja hipossuficiente, não consiga ter consistência para fazer isso do mês, faz a primeira vez. Depois que você fizer a primeira vez, você vai romper essa primeira crença de que é difícil, que é problemático, que não é para você, que isso é só coisa pra gente rica e tudo mais. E aí, uma vez que você provou ali o gostinho de comprar, de acompanhar a rentabilidade e tudo mais, você vai encontrar formas na sua vida, o universo vai ali conspirar para que você consiga chegar naquele valorzinho todo mês e você conseguir repetir esse processo e repetir, repetir, repetir. Então, baixa o e-book. Tá tudo ali no e-book para você quebrar essa inércia e fazer o seu primeiro investimento. Informação sem contrapartida. Eu acho que é muito importante você que está acompanhando esse podcast entender esse recado final do Nilson, né? Eu acho que a gente fala sobre, for várias analogias, pular na piscina, né? Poxa, e pular e depois ver o que dá. Não vai te trazer, se você não... A gente falou sobre valores, né? Se você tá falando que não tem tanto dinheiro, cara, começa, veja que isso te traz de benefício. E ao longo da trajetória, você vai vendo o que o poder dos juros compostos ao seu favor faz diferença. Porque eu acho que o mercado, o que mais tem é aqueles querendo jogar contra você, né? Sim. Seja em empréstimo, seja em cartão de crédito, isso é papo para um outro podcast. Muito bem, espero que assim, após esse podcast, você consiga tenha se destravado dos desafios, tenha sido impulsionado a investir, porque a gente, da Família Investidora, sempre vai te colocar para frente, sempre vai te impulsionar para que você torne um investidor, cresça patrimônio e tenha um legado. Esse é o podcast de hoje. A gente queria agradecer muito você. Se você gostou desse podcast, não esquece de deixar o gostei. É assim que nós, eu, o Nilson, a Família Investidora, consegue saber se nós conseguimos contribuir com o seu crescimento. E também, se você gostou da gente, cresce aqui, clica em se inscrever, compartilha e traz mais gente para a Família Investidora. Traz pessoas.
compartilha e fala, olha que legal, informação sem contrapartida, porque é o que a gente procura, é crescer, é atrair famílias para a comunidade família investidora. É isso aí, Nilson. Isso aí, Thiago. Eu acho que os mitos foram quebrados, os medos vencidos e só bora. Hashtag só bora. Até o próximo episódio do podcast Família Investcast. Valeu!